Achei que conhecido, mas tem alguém chegando pela primeira vez? Não, né? Nós estamos lá. Alô, melhorou? Melhorou. Então, meus irmãos, como não temos ninguém pela primeira vez, a gente sempre fala aqueles que chegam na nossa casa, precisar de conversar, trocar ideia, conhecer um pouco mais sobre a nossa casa. Qualquer um de nós trabalhadores sempre temos a maior satisfação de poder ajudar nessas informações, né? Hoje nós vamos ter a nossa querida Beatriz, Ana Beatriz, que vai estar falando para a gente sobre o tema Bem-aventurados, brandos e pacíficos, e eu vou estar lendo desse livro O Espírito da Verdade, autores diversos, né? A mensagem Simpatia e Bondade, que é referente ao capítulo 9, que a Ana vai estar trazendo para a gente o seu estudo. Então, no plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que precisa de dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender suas propriedades vitais. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio que se desenvolve. A criança, o jovem, a mulher e o homem tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam com recursos da simpatia que ajuda e compreende, e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece teu entendimento, o patrimônio afetivo do companheiro, e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosa fraternidade a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não despreze a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia dos outros absorver-te-ão toda a vida. Emmanuel. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa oração, preparando as nossas mentes, nossos corações para absorver as informações que teremos aqui essa noite, os ensinamentos do Evangelho tão precioso que Kardec aponta nesse Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra tão maravilhosa que nos mostra sempre o caminho que precisamos seguir, o caminho do bem, do amor, da verdade e da justiça. Assim despedimos o Senhor, ilumine a nossa irmã Ana Beatriz, que irá trazer o estudo desse tema, que possamos todos nós, as nossas mentes, nossos corações abertos, podemos absorver os ensinamentos dessa noite e principalmente praticarmos no nosso dia a dia com aqueles que nós convivemos no nosso trabalho, na nossa casa, onde que estejamos, possamos praticar ensinamentos para que possamos estar sempre bem com as leis de Deus e bem conosco mesmo e bem com todos que estão à nossa volta. Então, São Jesus abençoe a todos nós que estamos reunidos, os nossos irmãos desencarnados também que estão estudando conosco e que tenhamos uma noite de muito proveito. Fique então conosco, Senhor, mais uma vez, e nos abençoe nessa tarefa, nesse estudo dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou passar assim a palavra para a nossa irmã Ana Beatriz. É isso? Tá ligado? Obrigada.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para falar para vocês sobre um estudo que eu fiz, nós fazemos aqui na casa. É a minha primeira vez, então vocês me desculpem qualquer lapso, qualquer problema, mas que eu vou me esforçar bastante para que tudo corra tudo bem. Quando eu fui convidada pelo Walter para fazer essa palestra, eu escolhi esse tema, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu escolhi essa passagem porque ela nos remete muito às mensagens que a gente está recebendo. Está baixo? Pode falando. Mais próximo? Tá. Ok. É que é difícil, às vezes é complicado, bota, né? Então, como eu estava falando, ele me remeteu muito ao que nós estamos estudando atualmente na casa, ou seja, as diversas mensagens que a gente recebe. Acho que sumiu, não? Os dois no máximo. Pode ir? Acho. Dá 100. Vai. Voltou? Sim. Pode falar. Pode falar? Bom, e essas mensagens, principalmente dos nossos mentores da casa, né? Dr. Miguel Couto, irmão Manuel, Laurinda, e são mensagens que sempre destacam que nós estamos vivendo um tempo de que a gente precisa aprofundar os nossos sentimentos, principalmente nos voltarmos para o nosso interior, para o nosso autoconhecimento, de tal forma que a gente consiga, digamos assim, fazer as nossas transformações e não só, que a gente sabe muito bem que a gente está passando por momentos difíceis no planeta, que é um planeta que vai passar de provas e expiações para a regeneração. Nesse capítulo em especial, os espíritos nos instruem sobre os sentimentos e emoções que estão presentes no nosso dia a dia. Apesar de todos os esforços que a gente faz, né, para se transformar, a gente sempre, digamos assim, esbarra com os princípios da doutrina e, como disse a mensagem agora do Walter, ou seja, afabilidade, doçura, paciência, obediência, resignação e a cólera. Todos esses são sentimentos e emoções que estão presentes em nossa vida e no nosso processo de autoconhecimento a gente procura identificar os momentos e gatilhos que provocam manifestações contrárias ao que nos é ensinado na doutrina. Tais sentimentos que nos impactam negativamente, a gente sabe muito bem, tem por base sempre o orgulho e o egoísmo, que são, como diz no Livro dos Espíritos, eles o tempo todo nos falam, são as fontes de todos os nossos males. A gente está encarnado e a gente sofre enormemente a influência do mundo material, das tentações, dos nossos interesses, o que nos dificulta muitas vezes nesse processo de domar e transformar nossas más tendências. Bom, então vamos falar então do que está escrito nessa passagem, né? Essa passagem do Bem-aventurado, primeiro de São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que estão brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que disser és louco merecerá condenado ao fogo dos infernos. Essa passagem de Jesus, né, é muito, muito importante, porque Jesus sempre falou com muita brandura, muita moderação, afabilidade, paciência, e ele tornou tudo isso uma lei. Só que nós, apesar de nós considerarmos Jesus como nosso modelo, a gente sempre tem muita dificuldade
de vivenciar tudo isso, de nos portarmos com essa brandura, moderação, mansetude de uma maneira bem autêntica. E ele realmente condenou tudo que é violência, cólera, expressão descortês, que alguém possa usar contra os seus irmãos. O que a gente observa hoje em dia é que as pessoas muitas vezes são tão agressivas, são desrespeitosas com seus irmãos, tão mais simples, e que a gente fica hoje impressionado como, apesar disso tudo, a gente chegar a um patamar de uma evolução intelectual, a gente ainda não chegou àquela evolução moral que a gente possa fazer a coisa mais simples de respeitar, de amar o nosso próximo irmão, nosso irmão. E ele vai falando, né, os espíritos, nas suas instruções vão falando sempre. Toda palavra ofensiva, ela exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Ela é um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. Ela entretém o ódio e a animosidade. Então, depois da humildade para com Deus, a gente sabe muito bem que a caridade para com o próximo é a nossa primeira lei de amor a todo cristão. A gente está fazendo um estudo muito interessante, muito bom. Todos os estudos dessa casa são excelentes e são terapias fantásticas. E a gente está fazendo um livro da Joana, Momentos de Saúde e de Consciência. E no capítulo 16, ela fala em serenidade. Então, a serenidade é realmente uma atitude, tudo uma coisa assim tão importante para a gente. Quando a gente fica sereno, a gente se encontra realmente em paz. Então, quando a Joana, no livro de Joana, ela diz: quando se adquire a consciência serenada, enfrenta-se toda e qualquer situação com equilíbrio, nunca se permitindo desestruturar. As ocorrências, as pessoas, os fenômenos existenciais são considerados nos seus verdadeiros níveis de importância, não se tornando motivo de aflição por piores que se apresentem. Então, quer dizer, quando a gente consegue essa atitude, esse processo em que a gente raciocina, a gente pensa antes de agir tempestivamente, de falar, de querer impor certezas que a gente considera absolutas como nossas verdades ao outro, a gente consegue, digamos assim, ficar mais sereno. E essa mensagem de Joana é muito importante nesse sentido, que ela diz mesmo: serenidade é vida. E a gente encontra uma paz interior que nos ajuda justamente a enfrentar as vicissitudes que todos nós temos que enfrentar. Tem um psiquiatra que eu gosto muito, Jacob Petri, e que ele estava falando justamente sobre comportamento, né? Sobre algumas atitudes nossas, né? E ele fala muito que as pessoas, elas às vezes, elas são estimuladas externamente e recebem, e de acordo com esse estímulo, elas reagem rapidamente. Então ele fala: quanto maior o espaço entre a sua reação e o estímulo, melhor, porque você raciocina, você pensa e você consegue, digamos, analisar, enfrentar melhor e ficar mais sereno, ficar mais em paz. E é verdade, toda vez que a gente toma atitudes muito tempestivas para uma determinada situação, um determinado estímulo que a gente recebe, a gente se sente muito mal, porque parece que a gente tomou a pior solução possível e você poderia perfeitamente, se você tivesse raciocinado melhor, pensado, digamos assim, esperado um pouco, ficado em silêncio, você conseguiria enfrentar aquela situação, ouvir um pouco o seu coração, talvez até mesmo toda essa intuição de todos os nossos, a gente tem sempre o nosso mentor nos ajudando, nos intuindo, e a gente realmente conseguiria enfrentá-las melhor, né? Mas a gente, infelizmente, nós temos um lado assim que a gente é muito, digamos assim, ainda imaturo. Eu acho muito de maturidade nossa, que a gente tem que reagir, a gente tem que dar uma resposta, a gente tem que dar uma solução rápida. E às vezes aquela solução rápida é a pior possível, né? Isso tudo também está muito ligado, obviamente, que a gente é muito ainda materialista, né? E a gente ainda não conseguiu, digamos assim, a gente sabe que a gente precisa de bens materiais, a gente precisa sobreviver, todos nós precisamos,
mas isso não é a coisa mais importante. É muito mais importante a gente valorizar os nossos bens espirituais e trabalhar muito essa parte interna nossa, para a gente justamente poder nos transformar e a gente, digamos assim, ajudar muito aos nossos irmãos. Então, até nessa instrução do Espírito, ele fala mesmo, a riqueza não é boa nem má, depende de quem a usa e como ela é utilizada. Somente o apego aos bens materiais é que é contrário à lei do amor e da caridade. Depois da segunda parte, né, desse capítulo, né, ele fala em a afabilidade e a doçura. Nós hoje estamos numa sociedade em que a gente tem, digamos, acesso, né, nós já nos intelectualizamos muito mais. Mas os que têm mais oportunidades estudam mais, outros, infelizmente, ainda não conseguiram tanto, digamos assim, ainda estão num processo de adquirir educação intelectual. Mas isso não quer dizer que a educação intelectual tornou o homem melhor, pelo contrário, ele só deu um verniz. Muitas vezes, a gente, quando reage, principalmente tempestivamente, a gente está, assim, como é que se diz? Está colocando nosso orgulho, porque a gente não está, digamos, está sendo contrariado, e aí a gente vê que todo esse verniz que a gente tem da educação aparente é uma máscara. E a gente sabe que essas máscaras, elas caem porque realmente não somos nós, são coisas externas, né? Então, é muito importante que a gente sempre pense que não adianta ter lindas palavras, a gente tem que sentir com o coração. Porque se a gente não sente com o coração, é somente hipocrisia que a gente está colocando em prática. Então, a gente sabe que nessa nossa vida de sociedade, a gente tem que usar, digamos assim, a educação exige que às vezes a gente use várias personas, mas não quer dizer que a gente usar as personas, a gente não possa ser autêntico, não possa realmente exprimir nossa afabilidade, nossa doçura, não só em sociedade, como mesmo na intimidade. Dessa forma, essa nossa convivência com amigos, colegas de trabalho, será sempre uma convivência de confiança e de união, que é uma das mensagens. As mensagens, elas, digamos assim, elas reforçam muito esse lado, que a gente tem que ter uma convivência em que os nossos amigos, os nossos colegas, a nossa família tenha muita confiança em nós e a gente se una, justamente para poder enfrentar tantas coisas que a gente tem, de tantos desafios. Isso daqui eu fiquei pensando muito porque todas as últimas mensagens do ano passado, principalmente, elas falaram muito reiteraram muito a necessidade da confiança e união entre todos os trabalhadores da casa, não só trabalhadores, entre nós, né? Nós irmãos, justamente para que o trabalho que a gente faz aqui, ele flua e ajude realmente segundo as necessidades de cada um, não só dos outros, mas das nossas mesmas, que a gente tem tantas necessidades, né? As nossas são, às vezes a gente não imagina como elas estão, mas a gente tem muita coisa justamente para poder caminhar, né, nesses nossos desafios e para cumprir o que esperam da gente, principalmente lá em cima, né? Que a gente combinou lá quando a gente veio. A gente combinou algumas coisas, né? E a gente tem que cumprir os nossos termos de ajuste de conduta para com Deus. Isso é muito importante. Eu sempre falo isso, eu acho muito importante. A gente não sabe qual é, né? Mas algumas dicas eles sempre nos dão. A outra parte, que ele, nesse mesmo capítulo, fala sobre a paciência. A paciência também é uma caridade. Confesso que a minha tem um pavio curtíssimo e realmente é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante para poder justamente, digamos assim, cada vez mais transformar a paciência, né? E ele fala aqui que a paciência também é uma caridade, né? A caridade não é só a gente dar a esmola aos pobres, que é mais fácil de todos. A mais penosa mais meritória
perdoamos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E realmente eu acho que todos nós aqui presentes, todos nós temos assim alguma, digamos assim, algum familiar, algum amigo, algum irmão, parente, etc., alguma situação da nossa vida que normalmente nos coloca à prova a paciência. E paciência também é fé, porque a paciência a gente tem que aprender a esperar para a gente obter uma série de coisas que a gente às vezes sonha, que a gente planeja, e que realmente quando a gente tem fé... Vocês estão escutando? É que estava... Então a nossa fé está muito ligada justamente com a paciência. Então uma das coisas que é colocada aqui, que a vida é difícil. Se atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de conhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. E é verdade, uma das coisas mais importantes que às vezes a gente esquece, a gente tem que ser muito grato a tudo que a gente recebe, por menor que seja. Pode ser, às vezes a gente tem momentos que são tão difíceis, parece que tudo está dando errado, mas às vezes, olha, só por uma coisinha que deu certo, seja grato, porque aí você realmente transforma aquilo, a gente se transforma realmente na nossa vida, né? E a gente vai, digamos assim, aprendendo, vai crescendo, e você vai tornando o que parece difícil mais fácil da gente, digamos assim, suportar. A impaciência não nos serve em circunstância alguma. A nossa precipitação cria obstáculos que nós nos arrependeremos mais vezes. Perdemos a paciência por doenças em nós ou pessoas queridas, por não conseguirmos o que queremos, situações que nos contrariam. É tudo muito ligado ao orgulho, realmente. Esquecemos de Deus, está sempre conosco e nos manda o que precisamos no seu tempo e não no nosso. Não adianta nos impacientarmos. A falta de paciência também, como eu falei anteriormente, é uma demonstração de falta de fé. No livro Paciência, pelo Espírito de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, ele tem vários capítulos sobre paciência, várias assim, instruções, né, que se a gente ler todo dia, pode ser que a gente vá assimilando e vá realmente, digamos assim, aprendendo, né, nos olhando com relação a diversas situações que a gente passa. Mas nesse capítulo daquele 4 que ele fala sobre a impaciência, eu achei muito interessante, que ele fala assim: a paz em ti será paz nos outros e todos nós, seja aqui ou além, necessitamos de paz a fim de viver fazendo melhor. Sorri ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Então, quer dizer, se a gente conseguir, digamos assim, não é fácil não, parece até que a gente consegue assim de uma hora para outra, não é, isso é tudo um processo, o processo sempre é lento. Mas se a gente começa a procurar fazer isso, a pensar assim, a se olhar um pouquinho mais, nem que seja um minutinho, a voltar um pouquinho para si, a meditar, você realmente começa a observar que você se acalma, você se encara de uma outra forma, é como se você estivesse recebendo intuições ótimas, assim, digamos, você não está sozinho para enfrentar as situações complexas, né? E aí, ele fala muito isso, né? Que a gente tem que ter muita coragem. E sempre que a gente observar, que a gente estiver assim, numa situação que a gente fica com medo, fica assim, impaciente, fica... parece que a gente está precisando que alguém nos dê a mão, a gente tem quem está sempre ao nosso lado, que é Deus, mas a gente tem que pensar também em Jesus Cristo, porque ele sempre como modelo, ele sempre nos mostrou determinadas situações que nos ajudam situações que ele viveu, e que se a gente observar um pouquinho,
Não é só imitar, não. Eu vou imitar Jesus. Não é isso, mas você assimilar aquilo que ele pregou, que ele mostrou e que foi difícil. Poxa vida, a gente vai realmente conseguir, digamos assim, superar e caminhar de uma maneira mais suave, né? Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Se bem que nós, erradamente, confundimos a negação com a negação do sentimento e da vontade. E não é isso. A obediência a gente consente com a nossa razão. A resignação é consentir com o coração. São forças ativas, o que carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. É realmente muitas vezes difícil a gente ser resignado com vários fatos que ocorrem conosco. Mas se a gente começa a ter realmente, a gente tem fé e a gente acredita naquilo que a gente está estudando, na nossa doutrina, no que a gente precisa passar para aprender, para crescer, a gente não vai lamentar a nossa sorte. E a gente aceita com submissão os sofrimentos da vida. O valor do sofrimento é o aprimoramento do nosso espírito, nas ações corretivas ao nosso orgulho, como colheita dos males que tenhamos plantado ontem. E a resignação é o melhor testemunho da nossa compreensão, a melhor prova do nosso amor a Deus. Isso é muito importante, porque quando o fato de a gente ser resignado não quer dizer que a gente tem que ficar parado esperando, eu tenho que me resignar porque eu tenho que sofrer, não. A gente vai, obviamente, se empenhar em fazer alguma coisa para nós crescermos, para nós podermos, digamos assim, ajudar a suportar e fazer tantas coisas que a gente precisa no nosso caminhar. E a gente sabe que nós nunca estamos sozinhos, né? Uma das coisas que, estudando a Gênese, que foi um estudo recente que eu estava participando, na página 306 eu achei muito interessante, para mim, no que se refere à resignação, que o Espiritismo dá a chave, como de uma infinidade de outras, as consequências das faltas que tenhamos cometido em uma existência anterior, palavras incompreendidas até esse dia. Ele nos ensina, pela lei da pluralidade das existências, que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações do passado e que sofremos na vida presente as consequências das faltas que tenhamos cometido em uma existência anterior, sendo em diferentes existências solidárias umas com as outras, até que se tenha quitado o débito dessas imperfeições. Então é interessante isso, né? Porque se você não quitou o débito anterior, você vai ter que, quando você voltar, você vai ter que quitar isso daí. Não adianta a gente pensar que não, pode ser de uma maneira mais suave, pode ser de uma outra maneira, mas que a gente vai quitar o débito, vai, porque isso é da lei da justiça divina. E eu também achei interessante, porque observando as parábolas de Jesus, ele sempre dizia, né, quando ele curava um doente, ele dizia: seus pecados estão perdoados, vai, tua fé te curou. Mas eu fui criada na Igreja Católica e sempre eu achava essa coisa de pecados são perdoados uma coisa assim, o pecado que eu cometi, fiz malcriação para minha mãe, fiz um negocinho erradinho aqui, meus pecados serão perdoados, né? Eu achava muito essa questão, e na realidade não é. Na realidade, quando ele fala seus pecados são perdoados, é que você já pagou a dívida. Então aquela dívida que você devia, você já quitou e você vai em frente, mas você tem que sempre ficar atento para não cometer novos pecados, que senão a sua dívida, obviamente, vai ser uma nova dívida, né? Então isso daí me marcou muito quando eu li essas passagens, tanto daquilo que a gente tem que, digamos assim, pagar nessa vida, né? Que a gente, digamos assim, tem o débito, tem que pagar.
Então, eu fiquei pensando muito nisso. E daquilo que, poxa vida, será que eu já estou cumprindo, estou fazendo aquilo que realmente para eu quitar aquela minha dívida? Ou eu continuo fazendo ela crescer? É por isso que é muito importante a gente se olhar um pouco, se olhar muito para dentro, para a gente tentar observar aquelas nossas más tendências que a gente vive tentando superar, e tem que ter coragem de se olhar, porque muitas vezes a gente se engana também, né? E se olhar para, assim, se perceber, e você digamos assim, observar diversas, assim, defeitos que a gente tem, algumas coisas que você achava que não tinha. Aí você se depara com isso e você tem que ser autêntico, tem que ser sincero e pensar, eu sei que eu não vou conseguir consertar, que eu vou cair de novo daqui a quando eu for, digamos assim, questionado, ou for assim, colocado, ser contrariado. Mas pelo menos eu vou ter ciência de qual é o gatilho que está fazendo com que aquilo realmente está vindo à tona. O que eu tenho que melhorar em mim para eu realmente poder, digamos assim, quitar meus débitos. Então eu fiquei, essas passagens assim de Jesus sempre me impactam muito, muito na minha vida, né? Aí ele continua aqui com relação, isso aí são passagens do Lázaro que são muito bonitas, né? Então ele fala assim: cada época marcada assim como o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Eu achei isso muito interessante porque a gente realmente está tendo acesso a tanta tecnologia, a tanto conhecimento, tanta ajuda. Nós temos tantos psicólogos, psiquiatras, terapias, tantos estudos, tantas ferramentas para nos ajudar a realmente nos educarmos moralmente, nos conhecermos, mas a gente fica muito naquela superficialidade. Eu conheço, eu raciocino, mas não vivencia aquilo, não traz aquilo para dentro de você. E eu achei interessante também porque ele nos dá um alerta, né? Lázaro nos dá um alerta muito interessante, que ele fala assim: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos, obedecer à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, nós decretaremos o látigo, que é o castigo, né? E lhe subteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência gloriosa terá cedo ou tarde de ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Por isso que é muito importante a gente abrir nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos, para realmente aprender, para a gente observar, para a gente se analisar, porque com isso, a gente vai conseguir caminhar em direção a Deus, que é o que Ele espera da gente, né? O nosso progresso. Bom, a última que ele menciona nessa passagem é a cólera, né? Eu acho cólera um termo muito forte, né? Eu acho cólera chega assim a uma... Bom, na época que isso foi escrito, né, realmente, mas ainda existe muito. Mas a cólera é justamente uma raiva com uma coisa muito mais violenta, né? Um movimento assim muito mais forte, né? Mas todos nós sentimos raiva. Esse negócio de dizer que não sente raiva não é uma coisa verdadeira. Porque a raiva é um sentimento que todos nós temos. Ela pode ser ruim ou boa, dependendo da situação. Mas a gente sabe que o que nos induz a essa raiva é quando a gente fica com o nosso orgulho ferido, né? Quando a gente, digamos assim, quando a gente é contrariado,
quando a gente não obtém aquilo que a gente está esperando, né? A gente tem, principalmente com o orgulho, né? E muitas vezes a gente observa que a gente não se controla mesmo, a gente não tem sangue frio, né? Então é importante que a gente aprenda a identificar os gatilhos que nos levam muitas vezes a ter essa raiva assim tão forte, né? Às vezes uma pequena coisa, uma pequena contrariedade, alguém te deu uma fechada na rua, você tem uma reação assim maluca, né? Não há necessidade disso, a gente pode perfeitamente se controlar, porque você não foi contrariada, isso só aconteceu, às vezes é um alerta, você levou fechado porque você fez uma besteira também, né? Então, a gente pode observar que a cólera, ela nada remedeia, ela só altera a nossa saúde, compromete a nossa vida. E nós próprios somos a sua primeira vítima. Mas, infelizmente, a gente não consegue ainda, digamos assim, controlar essa cólera, né? Eu peguei aqui alguns trechos que eu gosto muito também de um psicólogo chamado Marlon Reikdal. E quando a gente estava na época da pandemia, a gente fez um estudo, até um grupo, né? Um grupo seleto, todo dia, até nos ajudou bastante a, digamos assim, a superar aquele período de ficar em casa, pelo menos se encontrar, estudar. E ele fez assim, do autodescobrimento, né? E ele falava das emoções, dava exemplos, né? E ele falava muitas coisas. E realmente depois eu comprei o livro dele chamado Cultivo das Emoções, que é excelente. Eu gosto muito, porque ele é um psicólogo também espírita, então ele tem esse viés espírita, então além disso, ele compara com vários trechos falando até de várias coisas que tem no Livro dos Espíritos. Então ele botou assim: atualmente o termo raiva está mais coerente com os tempos atuais do que cólera, como eu estava comentando. Uma manifestação de raiva, fúria de grande intensidade. Interessante nesse livro que compara a raiva à estação do verão, que é um estado de alta temperatura que nós estamos conhecendo muito bem, porque realmente a gente fica, né? Nós ficamos mais expostos, muitas vezes a gente fica assim meio sem reflexão, somos tomados por impulsos que nos constrange no futuro, né? Ele também simboliza a raiva como a figura do cacto, que cresce em ambientes áridos e quentes. Eles possuem espinhos para evitar a perda de água por transpiração, ou seja, a raiva sempre surge como tentativa de lidarmos com o que consideramos hostil. Mas a gente tem o viés positivo quando usamos essa energia da raiva para a nossa mudança de atitude, transformações que visam ao equilíbrio e harmonia interior, bem coerentes com o que Joana de Ângelo nos mostra quando atingimos a serenidade. Quando a gente atinge a serenidade, essa raiva, ela está sob controle, a gente tem um equilíbrio, a gente consegue encarar e, digamos assim, contornar determinadas situações. Mas ela também coloca, Joana, que ela fala assim no livro Conflitos Existenciais: a incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal, tornando-se grave a não capacidade de administrá-lo. Então, quer dizer, a gente já tem todas essas indicações de várias desses controles, como a gente pode, pelo menos, conviver de modo brando e pacífico, quando a gente sabe que consegue administrar a raiva, consegue administrar esses sentimentos que nos levam, digamos assim, a maltratar as pessoas, a desrespeitar e até mesmo a nós mesmos, né? E aí o Marlon também fala uma coisa da poda, né? Que é o controle e disciplina para que essa emoção não seja extravasada inconsequentemente, ferindo o nosso próximo e as leis. Contenção é a ação consciente para o sujeito que a gente percebe o seu estado emocional e, por bem compreendê-lo, dialoga internamente, avaliando como estabelecer as atitudes que geram menos prejuízo para si e para os demais.
Por isso que é muito importante essa questão da gente pensar antes de agir. É como eu percebo, o Jacob Petri fala muito isso, esse estímulo externo, a gente ter esse espaço antes de você tomar a reação. Até Chico Xavier também diz isso, né? Bebe um pouquinho d'água, segura a água na boca antes de você responder. Engole para poder justamente, é um tempo, né? Aquele tempo que a gente precisa para, digamos assim, fazer com que esse ímpeto da gente falar, de sempre ter que responder ou agredir, e não vai nos levar a nada, né? Bom, depois, continuando, ele fala assim: segunda ideia falsíssima, isso aí já não na instrução dos espíritos. Eu gostei também muito de Hahnemann, que ele falou uma coisa muito interessante. Segunda ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Quer dizer, nós sempre temos que estar nos esforçando para a gente poder melhorar. A gente não pode nunca ficar sentado esperando confortavelmente, eu vou ficar que nem um ermitão, sentado, rezando e vou melhorar. Não, você tem que viver em sociedade, trabalhando com seus irmãos, e você tendo oportunidade de se olhar e se enxergar, para você aos pouquinhos e trabalhando tudo que você precisa melhorar em si. Mais adiante ele fala, o homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, tá certo? Mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. O poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas, elas se operam às nossas vistas, né? O homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, quer dizer, essa passagem me remeteu muito a essa parte nossa, da gente estar sempre trabalhando muito esse nosso lado interno, da gente estar sempre se observando, se voltando para nós. Porque quando a gente consegue se melhorar, a gente melhora tudo à nossa volta, inclusive a nossa vida familiar, a nossa vida em sociedade. Se nós conseguirmos nos modificar, muitas coisas também vão se modificar ao nosso redor. Às vezes a gente fala, não adianta, não vou fazer nada, o que adianta eu fazer isso? Não, se você fizer a sua parte, o seu exemplo, ele vai, digamos assim, aquilo ele vai como uma rede, aquilo ele vai se expandindo, vai se expandindo, e realmente a gente observa que as coisas vão melhorando. A gente não pode, uma coisa, hoje a gente estava até, no nosso evangelho, a gente estava conversando sobre isso. Muitas vezes a gente vê muitas notícias ruins, muitas coisas ruins, a gente fica com aquilo martelando, mas a gente esquece que tudo isso, todo aquele pensamento negativo é energia negativa que, em vez de estar alimentando para fazer algo de bom, não, está contribuindo para o mal. Então a gente tem que focar muito o nosso pensamento em coisas boas. Isso aconteceu, vamos fazer uma prece, como diz, né, orai e vigiai. E essa prece, esses nossos pensamentos melhores, mais brandos, eles vão, digamos assim, influindo também para o nosso meio, para as coisas ficarem mais suaves. Porque a gente sabe que a gente está passando por coisas difíceis. A gente não pode ficar só pensando no pior, porque senão realmente a gente vai atraindo mais ainda, vai aumentando essa energia negativa, em vez de ficar auxiliando para criar uma energia positiva, né? Aí, eu já terminei. Eu não tenho, digamos assim,
Acho muito interessante aqui nas palestras que todo mundo conhece todas as letras dessas músicas maravilhosas brasileiras, que são verdadeiras poesias. É que eu gosto muito de música clássica, eu não ia botar uma música clássica que nem todo mundo gosta. Mas eu trouxe um poema que eu gosto muito, que eu ouvi pela primeira vez quando eu comecei a meditar. Eu comecei a meditar em 2021, 2020, no segundo semestre de 2020, e até hoje eu medito todo dia de manhã. É uma coisa que me ajuda demais, me ajudou muito, passei várias situações complexas e me acalmou muito. Então hoje eu eu não consigo sair de casa sem meditar pelo menos às 6 horas da manhã, aquelas minha meia horinha. E eu medito com Tadashi, alguns de vocês conhecem, e ele uma vez ele trouxe um poema de Bert Hellinger, A Vida. E eu não conhecia nada sobre ele, eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu fui descobrir que ele criou um método terapêutico chamado constelação familiar. Até comecei depois, o André Moreira também tem muita coisa de constelação familiar. Eu também já fui num grupinho só para assistir uma que eu gostei muito, achei muito interessante. E ele fala ele fez esse poema A Vida. E esse poema A Vida sempre me traz assim, é um poema pesado, mas é um poema que no final tem a esperança. Então eu vou ler esse poema para vocês, espero que vocês gostem, mas eu gosto muito. Pelo menos me toca profundamente. Chama-se A Vida, de Bert Hellinger. A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz, para que deixe de culpar-se e aceitar tudo como é. A vida vai retirar o que você tem, até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada, até que você pare de reagir. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere sua fé. A vida lhe distancia das pessoas que você ama, até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para a luz penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes, até que você pare de tentar controlar. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, com gritos e tapas, até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestades para acordá-lo. A vida humilha e por vezes o derrota de novo e de novo, até que você decida deixar seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandeza, até que pare de querer bens e grandeza e comece a servir. A vida corta suas asas e poda suas raízes, até que não precise de asas nem raízes, mas apenas desapareça nas formas e seu ser voe. A vida lhe nega milagres, até que entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo para você se apressar em aprender a viver. A vida te ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo.
A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta, até que você solte seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros, até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los. A vida te nega a Deus, até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta. Mas creia, isso é para que seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Bom, é isso que eu queria, que foram as minhas considerações, meus estudos a respeito. Eu espero que vocês também tenham gostado e tenham, digamos assim, alguma coisa tenha penetrado em vocês também, que é o, digamos assim, coisa mais importante é que algum conceito, alguma coisa que vocês estavam precisando ouvir, vocês tenham encontrado hoje. Muito obrigada e até a próxima. Nós que agradecemos, Ana, pelo estudo dessa noite, que Deus te abençoe. Tá? Bem, meus irmãos, nós vamos agora para a segunda parte, o momento do passe. É muito importante que fiquemos em silêncio, em concentração. Podemos até, na nossa tela mental, pensar em outros que estão precisando tanto quanto a gente, para que a gente possa, tanto eles quanto a gente, receber o melhor que a espiritualidade possa passar para cada um de nós. Então pedimos assim aos passistas para se posicionarem. Pensando em Jesus,
Deus. Então, meus irmãos, vamos unir mais uma vez nosso pensamento na direção do nosso Pai, de amor, de misericórdia, ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe, a toda essa espiritualidade amiga que estiveram aqui conosco, abençoando a nossa noite de estudo, abençoando a fala da nossa irmã Ana Beatriz, que possamos ter feito bons proveitos as informações que foram aqui passadas, esclarecimentos, que possamos usá-los no nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa escola, por onde estivermos, Senhor, exemplificando, tentando ser esse homem brando e pacífico que Tu tenta 2025 anos trazer para a gente poder compreender e praticar em nossas vidas. Pedimos também por todos aqueles irmãos cujos nomes foram colocados na nossa caixinha de socorro, que cada um deles possa receber a saúde do espírito, da alma, do corpo, e que nós possamos ter nossas melhores vibrações e caminhar para eles esses pensamentos positivos, salutares, pensamentos sempre bons para que eles possam refazer a saúde que tanto necessitam. Assim, Senhor, agradecidos por mais essa noite de estudo, pedimos que possamos retornar aos nossos lares, na Tua santa, abençoada paz, e levarmos essa harmonia que encontramos para dentro dos nossos lares também. E te pedimos, Senhor, nos proteja, nos abençoe e possa estar conosco em todo dia que precisamos da Tua proteção, da Tua ajuda. Então, tenhamos uma boa noite de repouso também e que façamos dessa noite o melhor que possamos no aprendizado que recebemos. Abençoe então os seus nossos irmãos desencarnados também e assim damos por terminado a nossa parte do estudo da nossa palestra. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos para os nossos avisos. Então, a nossa casa auxilia muitas famílias e nós estamos sempre precisando da colaboração de todos para compor essa cesta, né, de alimentação. A gente está sempre com uma indicação dos que nós mais estamos precisando. E tem uma cestinha ali na parte externa da nossa casa, onde cada um pode trazer um quilo de alimento, colocar ali, ou durante a semana trazer a nossa secretaria. Né? Nossa livraria, nossa biblioteca, cantina, sempre funcionam 30 minutos antes e depois da palestra. A nossa livraria sempre com livros muito bons, preços bons e aqueles preços bem mais módicos, né? Que facilita assim, a nossa aquisição também. Tá? Aqueles que queiram, a gente entende também como comprar todos os livros. Na nossa biblioteca, mesmo, são recheadas de excelentes livros que a gente pode utilizar. Tá? Basta a gente fazer a nossa inscrição e pedir, né, emprestado esse livro e retornar. Né? É muito importante o retorno desses livros para que todos possam ler. O brechó, nosso brechó também compõe daquilo que a gente pode colaborar. Cada um de nós trouxermos roupas de calçado em bom estado, vai ajudar. Né? A nossa gestante, nossa casa atende algumas gestantes, e sempre necessitamos de fraldas de tamanho M. A nossa evangeloterapia presencial e online, são diversos horários. Basta ver nos nossos avisos, até na parte virtual nossa, né? E ver aquele que seja melhor, tanto presencial quanto online. Nós pedimos também a colaboração, sempre importante, aqueles que queiram participar conosco como sócio contribuinte ou deixar sua colaboração, que a casa vive, né, das coisas materiais também, para que a gente possa existir.
Tem os nossos gatinhos, que a gente pede para quem puder trazer alimentos para eles, ou aqueles que possam encontrar um lar para eles, né? Para que a gente possa agasalhar esses nossos irmãos, que são animais, são nossos irmãos também, né? Os nossos cursos iniciarão dia 11/3, terça-feira, das 19h30 às 21 horas, os cursos online. E o início, né, presencial será no dia 12/3, quarta-feira, das 18 às 19 horas, as inscrições estão abertas. Aí, para finalizar, a gente sempre contempla com uma literatura espírita a 3 pessoas presentes na nossa casa. E a gente vai petindo para dar 3 números. O número então no braço direito da carteira, tá bom? 3 números. 17. 1 a 9? 1 a 9. 17. 17. Já achou a média ali, ó. Outra. 36. 36. Mas ainda bem. Mais o último. 52. 52. Alguém? Brilhe se quiser. Outro. 44. 44. Está ali, ó. Não tem ninguém ali, ó. Está aqui, ó. Bom, deve ter um espírito aí. Tem um. Gente, ó, 55. Foi? Não? Mais um. 42. 42. Não? Nossa. 40. 40. Passam na livraria e peguem seus exemplares, tá? Gente, bom retorno ao nosso lar. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês.